sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. Paz do Senhor a todas vocês, filhas de Bereia, e paz do Senhor também a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Filhas de Bereia. Bem-vindos a mais um devocional. E o nosso devocional de hoje continua sendo sobre as mamães da Bíblia. E eu quero falar hoje de uma mamãe muito especial, que talvez muitos de vocês não conheçam. Ou a maioria já conhece, né? Vocês sabem quem foi a esposa de Moisés? Vocês sabem em quais situações na Bíblia essa mulher foi citada? Olha, ela como mulher tem uma história muito interessante a ser observada por todos nós. Mas eu quero falar dela sobre uma questão, sobre uma ação dela como mãe. Então eu peço para vocês me acompanharem na Bíblia, no livro de Êxodo 4, capítulo 4, do versículo 24 ao 26, que diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por conta da circuncisão. Então vamos entender esse contexto. Quem foi essa mulher? Zípora é filha de Jetro. Jetro era um sacerdote de Midian. Quando Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto de Midian, lá ele encontrou 7 mulheres que pastoreava. E ela estava tirando água para o seu rebanho num poço. Alguns outros pastores vieram e começaram a caçoar delas, a brigar com elas. Então Moisés defendeu elas, tirou água, deu água para beber aos animais, né? E elas chegaram até a tenda de Jetro e contou o que havia acontecido. Que algumas pessoas tentaram zombar dela, tentaram brigar com elas, e que teve um homem que as defendeu. Então Jetro perguntou: então por que vocês não chamaram esse homem até a minha tenda? Porque eu quero agradecer. Então elas foram, chamaram Moisés. Moisés ficou com Jetro por um tempo, né? E Jetro deu a mão de Zípora, sua filha, como esposa para Moisés. Nesse meio tempo, Zípora teve 2 filhos, Gerso e o Eleazar, que são os filhos de Moisés citados na Bíblia. Agora você me pergunta, por quê? Por que Deus tentou matar Moisés? Foi de encontro para matar Moisés nessa situação em que ele encontrava, onde ele já havia falado com o Senhor na sarça ardente, e ele estava indo em direção do Egito para salvar o povo de Israel, onde lá teria as 10 pragas, toda aquela situação que Deus usaria Moisés para tirar o povo da escravidão. Por que o Senhor tentou contra a vida de Moisés? Simples. Porque em Gênesis o Senhor ordena que o filho mais velho, o primogênito, seja circuncidado. E o filho de Moisés, Gerso, não era circuncidado. Por quê? Algumas vertentes apontam que, como Moisés demorou 40 anos no deserto, ele não tinha mais contato com seu povo. Então alguns costumes, né, judeu, alguns costumes israelita em Moisés haviam se perdido. Mas também alimentam uma outra vertente, de que Moisés, por obediência à sua esposa, que não era israelita, ele negligenciou uma ordem do Senhor. Ele negligenciou um pedido de Deus, uma ordem dada ao Senhor que fosse para circuncidar todos os filhos primogênitos. Agora, por que será que ele fez isso? Ou por que talvez Zípora tenha se oposto, né? Por que ela se opôs? Vamos entender que foi essa mulher. Em Números 12, 1, Miriam e Arão falam entre si, faz intriga, conversa entre si falando mal de Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher cuxita. Então aí nós podemos entender um pouquinho mais sobre quem é Zípora. Por que cuxita? Cuxita, porque possivelmente Zípora
tinha origem em Cuxi. Era um país lá no sul do Egito, lá perto da África. Então, é um contexto de uma história de que Miriam tenha falado de uma forma preconceituosa contra Zípora. E como todos vocês sabem, Miriam foi castigada com lepra. Não exatamente por falar mal de Zípora, mas por falar de Moisés, do casamento de Moisés. Subentende-se que o casamento de Moisés foi um casamento em julgo desigual. Mas em nenhum momento da Bíblia o Senhor diz que desaprova o casamento de Moisés. Em nenhum momento se subentende que o Senhor desaprova Zípora como esposa de Moisés. Agora vamos entender um pouquinho essa história de Cuxita, vamos entender um pouquinho essa história de por que a Miriam referiu a Zípora como Cuxita, né? Não menciona o nome Zípora, mas subentende que Moisés teve só uma esposa e que essa esposa, na qual Miriam se refere em número, era Zípora. É o seguinte, Jetro era um sacerdote do Senhor, mas ele é descendente de Ismael, não de Isaque. Então subentende-se que Jetro não era um judeu, não era um israelita, ele era um árabe. Então, em Midian, a situação dos árabes que moravam ali era de pessoas nômades. Então eles andavam de lugares em lugares em caravanas, em tendas. E em uma dessas situações menciona também que em Midian tinha muitas pessoas de Cuxita. Alguns estudiosos hoje mencionam Cuxi como a Etiópia, como pessoas etíopes, pessoas da África, pessoas negras. Então, subentende-se que Jetro casou com uma mulher cuxita, casou com uma mulher negra, né, uma mulher etíope, e Zípora tinha também herdado, né, os traços da mãe. Porque subentende que, obviamente, Jetro, por ser descendente de Abraão por parte de Ismael, né, ele um árabe, então ele tem a pele branca. Mãe de Zípora, por possivelmente ter sido de Cuxi, e Zípora também pode ter nascido em Cuxi. Então, pele negra. A Zípora teria a pele mais escura, né, a pele negra, mais escura do que a do pai, mais escura do que a dos israelitas, mais escura do que a dos ismaelitas. Por isso, ela foi mencionada de forma preconceituosa pela Miriam como uma cuxita, ou seja, uma mulher de pele negra. Então, na questão de Zípora como mãe, subentende-se que Moisés não cumpriu a ordem do Senhor de circuncidar o teu filho mais velho. Por quê? Ele negligenciou a vontade do Senhor. Zípora não era da mesma religião. Zípora não era uma mulher que conhecia os costumes de Israel. Zípora era uma mulher que descendia de uma cultura africana junto com a cultura do pai, que era árabe. O pai dela, Jetro, era um sacerdote do Senhor. Porém, ele seguia os preceitos e as leis conforme deixado por Ismael. Então, ele era árabe. Não tinha conhecimento das leis deixadas ao Senhor por Abraão, deixada também através de Isaque e da sua geração. Então, subentende que Zípora tenha achado que era um costume, talvez um costume bárbaro, circuncidar um filho. Então, quando o Senhor fala com Moisés na sarça ardente, que Moisés desce por Egito e que o Senhor vai de encontro para matar Moisés, Zípora toma uma decisão muito importante. E olha, ela faz a circuncisão do seu filho, coloca o prepúcio sobre os pés de Moisés, e ali o Senhor aplaca sua ira. Ali o Senhor desiste de não matar Moisés. Então aí você vê que ela sabia que a lei dos israelitas, Moisés possivelmente tinha passado para ela que deveria circuncidar o teu filho mais velho, Gerson. Ela sabia disso.
Agora eu quero chamar a atenção de vocês por uma situação em que essa mulher agiu rápido. Zípora é uma figura enigmática. O que nos passa é uma figura de mulher forte que foi contra uma ação do esposo em circuncidar o filho para proteger, por amor ao filho. Ela foi contra ao Senhor. Ela foi desobediente. Mas, quando ela viu o que isso poderia acarretar, quando ela viu que o seu esposo poderia ter sido morto, ela mesma fez. Ela tomou para si essa responsabilidade e circuncidou o próprio filho. O que nós podemos tirar da história de Zípora como mãe? Muitas vezes, a todo custo, tentando proteger o nosso filho. Muitas vezes a gente sabe que o nosso filho está em erro, mas negligenciamos a vontade de Deus. Negligenciamos tudo aquilo que os nossos filhos estão fazendo para protegê-los, porque amamos. Nos esquecendo que a obediência e o amor a Deus está acima de qualquer coisa. Está acima de mim, está acima de você, está acima do seu marido, está acima do teu filho. Mães, quantas vezes colocamos nossos filhos em pedestais? Por quantas vezes nós mesmas nos sacrificamos a vontade de Deus para fazer a vontade dos nossos filhos? Por quantas vezes nós sabemos o quão errado tá os nossos filhos e não corrigimos por amor a eles? Por quantas vezes colocamos os nossos filhos acima de tudo e de qualquer coisa? Você tem colocado o teu filho acima do Senhor? Você tem colocado o teu filho acima da obediência para com o Senhor? Zípora foi uma mulher que agiu rápido, a ponto de salvar a vida do teu esposo, fazendo aquilo que ela mesma havia sido contra. Ela foi uma mãe valente. Ela foi uma mãe tão valente a ponto de circuncidar o teu filho, de ferir o teu filho. Porque uma circuncisão não é uma coisa simples, é uma coisa séria, que se não cuidada, pode gerar sequelas hoje, imagina naquele tempo, né? Então eu convido vocês a pensar um pouquinho. O que vocês têm dado a Deus? Vocês têm dado para Ele uma obediência e um amor, acima do amor que você sente por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Quem está sendo mais importante na tua vida hoje? Teu filho ou Deus? O que é importante para você? O amor do teu filho ou o amor de Deus? Sua vida está sendo guiada pelo amor que você sente pelo teu filho ou pela obediência que você tem que ter com Deus? Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Sugiro a vocês que estude um pouco mais sobre Zípora, porque um contexto de cada versículo na Bíblia que menciona essa mulher vai muito além dela como mãe. Nos traz muita coisa dessa mulher, muito além de uma simples circuncisão. É uma mulher que salvou a vida do teu marido. É uma mulher que foi criticada pela cunhada, pelo cunhado, que foi usada para falar mal do profeta Moisés. Ela foi usada como assunto para falar mal de Moisés. Mas em nenhum momento o Senhor desaprova Zípora. Percebemos que é uma mulher de personalidade forte, mas percebemos também que é uma mulher e uma mãe inteligente. Cabe a nós também sermos inteligentes, tomar decisões corretas, para que a gente venha salvar nossa família, salvar nossa casa e até mesmo salvar os nossos filhos.
Então, irmãs, eu desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana, que seja maravilhosa para todos vocês, que seja maravilhosa para todos nós, e que o Senhor vai de encontro com você, fale ao seu coração, mediante a ação dessa mulher, que você possa refletir e que você possa trazer o melhor de Deus para a tua vida, que você possa trazer o amor de Deus acima de qualquer coisa, acima de você, acima do seu esposo e acima dos seus filhos. Beijo, fiquem